Você percebe que algo está prestes a sair do controle quando sua diretora de inovação, de 27 anos, começa a falar em substituir protocolos de segurança manuais por inteligência artificial durante uma reunião de produção numa manhã de segunda-feira. Os alarmes de contenção no bloco B7 já marcavam 15 decibéis acima do normal, o que indicava que a prensa hidráulica apresentava fissuras por tensão nos parafusos de fixação. Aquele som metálico de engrenagem já era sinal de problema, mas não do tipo que Victoria Sterling estava prestes a provocar. Meu nome é Dexter Reynolds, tenho 49 anos e gerencio as operações da Great Lakes Defense Manufacturing há 16 anos. Antes disso, passei 12 anos na Marinha, trabalhando com sistemas de reatores nucleares a bordo de submarinos. Você aprende muito rápido que quando algo dá errado debaixo de água, é melhor saber conter a situação com os recursos disponíveis. Não existe a opção de ligar para o suporte técnico quando se está a 90 metros de profundidade com um reator superaquecendo. Victoria estava à frente da sala de conferências, vestindo um blazer que provavelmente custava mais do que a parcela mensal do meu caminhão, segurando o tablet, como se carregasse códigos de lançamento nuclear. O cheiro da kombucha que ela fazia questão de promover, misturado ao óleo espalhado pelo chão da fábrica, embrulhou meu estômago pior do que qualquer mar agitado. Ela estava ali havia 6 meses, contratada diretamente de uma consultoria do Vale do Silício, especializada em estratégias de transformação digital. Equipe, ela disse, e naquele instante eu soube que aquilo não terminaria bem. Estamos implementando algoritmos de manutenção preditiva em todos os sistemas de produção. Nossos mecanismos atuais de supervisão manual estão gerando ineficiências no fluxo operacional. Dei um gole na minha garrafa térmica, a mesma que uso há 14 anos. O café ainda estava quente, sinal de que o turno da manhã seguia dentro do cronograma, ao contrário daquela reunião. A garrafa tinha uma pequena amassadura de quando a deixei cair durante o incidente do USS Pittsburgh, em 98, quando houve um vazamento de fluido refrigerante no reator que quase provocou uma reação crítica. Conseguimos conter a situação manualmente porque os sistemas automatizados não processaram a falha em cascata com rapidez suficiente. O que exatamente isso significa, Victoria? Perguntei, pousando a garrafa no chão com um baque seco e calculado. Significa que estamos migrando para protocolos de fabricação inteligente. Controle de qualidade baseado em inteligência artificial, sistemas de validação automatizados, otimização em tempo real em todas as linhas classificadas de defesa. Ela deslizava o dedo pela tela do tablet como se estivesse conduzindo uma orquestra. Sua abordagem de gestão, Dex, parece presa ao passado. Não está alinhada com nossa estratégia de evolução digital. Presa ao passado. Encarei-a por um momento, minha mão movendo-se quase por reflexo até o bolso da camisa onde eu costumava guardar o dosímetro de radiação. Hábito antigo dos tempos de submarino. A fábrica atrás de nós fervilhava com 18 linhas de produção, fabricando componentes de precisão para os caças F-35 e submarinos da classe Virgínia. Não perdíamos um prazo do Departamento de Defesa havia 22 meses. Nossa taxa de defeitos era de quase 2 pontos percentuais abaixo do padrão da indústria. Nossa autorização de segurança jamais fora questionada, mas, ao que parecia, isso agora era considerado pensamento antiquado. Você está me demitindo, Victoria. Não é demissão. É um realinhamento estratégico. Ela usou aquele tom ensaiado que certamente aperfeiçoou no MBA de Stanford. Precisamos de alguém que abrace a integração tecnológica sem resistência. Alguém que compreenda que a inteligência artificial pode otimizar processos além da capacidade humana. Vi Carl Anderson,
nosso técnico de sistemas, mexer-se desconfortável na cadeira. Ele sabia o que eu sabia. Aqueles sistemas inteligentes que ela pretendia implementar contornariam as verificações manuais que o Departamento de Defesa exige especificamente para componentes classificados. Não se automatiza a fabricação de peças para submarinos nucleares sem supervisão humana. Aprendi isso da forma mais difícil. Victoria, eu disse, mantendo a voz firme. Não estamos produzindo bens de consumo. São componentes de defesa sensíveis. A Marinha não quer que uma inteligência artificial decida sobre sistemas de resfriamento de reatores ou superfícies de controle de voo. Ela fez um gesto displicente com a mão. É exatamente esse tipo de mentalidade que nos impede de avançar. A inteligência artificial não erra como os humanos. Não se cansa, não se distrai, não tem dias ruins. Também não sabe quando quebrar um procedimento para impedir uma falha catastrófica, respondi. Às vezes, a intervenção humana é o único fator que separa a operação normal de um desastre. Janet Brooks, nossa gerente de controle de qualidade, assentiu discretamente. Ela estava ali quase há tanto tempo quanto eu. Wade Phillips, nosso melhor operador de prensa, alternava o olhar entre Victoria e mim como se acompanhasse uma partida de tênis. Eles entendiam de manufatura, sabiam que experiência faz diferença. O Conselho já aprovou a implementação, continuou Victoria. Vamos seguir adiante com ou sem a sua colaboração. Olhei para o relógio na parede. 10h20. A autenticação de segurança do meio da manhã estava marcada para as 10h35. Essa validação exigia minha autorização biométrica para ativar os mecanismos de controle. Sem ela, o sistema presumiria uma violação de contenção e desligaria todas as operações restritas. Certo, eu disse levantando-me. Quer fazer do seu jeito? Então faça. Não bati portas nem alterei o tom. Apenas coloquei a mão no bolso, retirei meu crachá de segurança e o deslizei pela mesa na direção dela. O crachá tinha nível de acesso 7, superior ao dela e ao de qualquer outra pessoa no prédio, exceto Harold Morrison, o proprietário. Você tem 15 minutos, avisei. Victoria franziu a testa confusa. 15 minutos para quê? Para descobrir como administrar este lugar sem mim. Sistemas de fabricação voltados à defesa são estruturados em camadas de redundância. Existe o maquinário básico, depois os sistemas de controle, em seguida as camadas de segurança e, por fim, a autenticação. Cada nível depende do anterior. Se você remove a peça errada, tudo entra em bloqueio mais rápido do que um desligamento emergencial de reator. O sistema acionará os mecanismos de controle às 10h35 se eu não autorizar a sincronização. Expliquei enquanto caminhava em direção à porta. Quando isso acontece, toda a linha classificada simplesmente para. Não desacelera. Para por completo. As máquinas CNC entram em modo de segurança, os robôs de montagem interrompem as atividades e as esteiras ficam completamente bloqueadas. A segurança total assume o controle. A autoconfiança de Victoria começava a desmoronar. A equipe de tecnologia afirmou que agora tudo estava na nuvem e que poderiam ignorar restrições antigas. 2 rapazes que ela contratou porque possuíam certificações em algo chamado IoT industrial. Eles entendiam de redes e bancos de dados, mas não compreendiam que certos sistemas eram intencionalmente isolados por razões estratégicas. Boa sorte com isso. Atravessei o chão de fábrica pela última vez, passando pelas fresadoras que transformavam tarugos de titânio em componentes de turbina com tolerâncias medidas em microns, passando pelas estações de soldagem, onde técnicos certificados uniam ligas classificadas sob atmosfera de argônio, seguindo pela linha de montagem, onde os profissionais que eu mesmo havia treinado montavam peças destinadas a proteger militares americanos no exterior.
O som das máquinas sempre soou para mim como o de um reator perfeitamente ajustado. O pulso ritmado dos sistemas hidráulicos, a frequência aguda dos motores dos fusos, o chiado constante dos atuadores pneumáticos. Após 16 anos, eu conhecia cada vibração daquele lugar. Poderia atravessar o galpão de olhos vendados e identificar qual equipamento precisava de manutenção apenas ouvindo suas frequências harmônicas. Era o mesmo princípio que usávamos para monitorar as bombas de refrigeração do reator no Pittsburgh. Quando a frequência se alterava, ainda que de forma quase imperceptível, sabíamos que algo estava errado. Meu telefone vibrou quando cheguei ao estacionamento. 10h36, em ponto. Alerta de segurança. Tempo limite de autenticação excedido. Sistemas de produção classificados entrando em modo de segurança. Peguei um charuto pequeno, cubano. Comprei durante uma licença em Guantánamo, em 99. Ainda restavam alguns daquela caixa. Acendi o charuto e me apoiei na minha caminhonete, observando a doca de carga através da fumaça que subia lentamente. Em cerca de 30 segundos, os operadores de empilhadeira interromperiam a movimentação de materiais classificados. Os motoristas começariam a se entreolhar, confusos com o silêncio repentino. O sistema automatizado de agendamento passaria a gerar atrasos em cascata em todos os contratos federais. Meu telefone vibrou outra vez, e depois, mais uma. O grupo de mensagens estava em plena agitação. Carl Anderson, nosso técnico de sistemas, escreveu perguntando por que os robôs estavam estacionando sozinhos. Todas as leituras de diagnóstico estavam normais. Janet Brooks, gerente de controle de qualidade, informou que o painel mostrava 0 produção ativa nas linhas classificadas e perguntou se aquilo era um teste. Wade Phillips, operador de prensa, relatou que as linhas 7 a 12 estavam em parada de emergência, embora o sistema hidráulico estivesse operando corretamente. O que estava acontecendo? Dei mais uma tragada no charuto e ergui o olhar para as janelas do escritório no segundo andar. Victoria, provavelmente, encarava telas repletas de alertas vermelhos. O painel de controle de produção em tempo real, que ela instalara no mês anterior, estava prestes a se tornar uma lição prática. O que ela não compreendia era simples. Os protocolos de manufatura inteligente que ela defendia já estavam ativos havia 5 anos. A diferença é que não eram comandados por um sistema de inteligência artificial hospedado em nuvem, vulnerável a invasões externas. Eram regidos por scripts de segurança que eu mesmo programara, rodando em servidores reforçados no subsolo, mais antigos que o diploma universitário dela, porém muito mais seguros do que qualquer solução conectada à internet. A autenticação de segurança não se limitava a verificar medições. Era o centro vital de toda a operação restrita. A cada 90 minutos, o sistema confirmava que todas as máquinas operavam dentro das tolerâncias, que os mecanismos de controle estavam ativos e que os parâmetros de produção permaneciam normais. Se esse ponto de verificação fosse ignorado, o sistema assumiria que algo catastrófico havia ocorrido. Seria equivalente a um desligamento emergencial de reator, mas aplicado a uma fábrica inteira. Meu telefone começou a tocar. Victoria Sterling, diretora de inovação. Deixei que chamasse. Era importante que sentissem o peso da decisão. Quando 12 linhas classificadas param de forma abrupta, o efeito dominó é inevitável. O titânio bruto se acumula no recebimento. Os componentes finalizados deixam de ser despachados. Os compromissos de defesa previstos para entrega naquele dia ficavam retidos em esteiras inativas. O sistema automatizado de agendamento, ao registrar capacidade produtiva igual a 0, começava a empurrar entregas para o dia seguinte, depois para a semana seguinte, e assim sucessivamente. Quando o contato do Pentágono telefonasse perguntando pelos componentes do reator do submarino,
O dano já estaria consolidado. Contratos classificados não oferecem margem de flexibilidade. Quando se perde um prazo, não se perde apenas receita. A autorização é comprometida. Os contratos futuros deixam de existir. Terminei o charuto e entrei na caminhonete. Ainda havia uma última parada antes de a situação atingir seu ponto máximo. O trajeto até a casa de Harold Morrison levou 25 minutos. Tempo suficiente para meu telefone vibrar 63 vezes com mensagens cada vez mais desesperadas. Tempo suficiente para Victoria perceber que reiniciar servidores não resolveria nada. Tempo suficiente para o primeiro contato do Pentágono cobrar explicações sobre os componentes da turbina. Tempo suficiente para os membros do conselho começarem a calcular quanto estavam perdendo a cada minuto. A casa de Harold ficava em um terreno de 8 hectares, nos arredores da cidade. Nada extravagante, apenas sólida, como tudo o que ele construíra ao longo da vida. A oficina era maior do que a garagem da maioria das pessoas e estava repleta de ferramentas que realmente eram utilizadas. Encontrei-o na bancada reconstruindo o carburador de um Camaro SS de 1968. Harold Morrison era do tipo que valorizava o trabalho manual em um mundo cada vez mais fascinado pela automação. "Você não deveria estar na fábrica?" perguntou ele, sem erguer os olhos. Harold Morrison tinha 71 anos e ainda trabalhava mais do que muitos homens com metade da idade dele. Fundou a empresa em 1992, quando várias companhias do setor de defesa fechavam as portas após o fim da Guerra Fria. Ele encontrou seu espaço em componentes de precisão, um segmento que exige tanto maquinário avançado quanto conhecimento técnico aprofundado. "Realinhamos as coisas", respondi. Minha frequência operacional não acompanhava a tal evolução digital. Harold largou a chave inglesa e me encarou de verdade. Já havíamos vivido situação semelhante antes. 8 anos atrás, quando o antigo diretor financeiro tentou terceirizar o controle de qualidade para Bangladesh, o desfecho não foi favorável para ele. Harold aprendera há muito tempo que certos elementos não podem ser substituídos por opções mais baratas. "Victoria?" perguntou ele. "Sim. Quer substituir os protocolos manuais por inteligência artificial. Afirma que a supervisão humana é ineficiente." Harold limpou as mãos em um pano e pegou a garrafa de bourbon sobre a bancada. Era uma bebida de qualidade, feita para ser apreciada em goles lentos. Serviu 2 copos e empurrou um na minha direção. O ritual era antigo. Harold bebia a mesma marca desde antes de eu nascer. "Qual é o tamanho do problema?" perguntou. "Bloqueio total das operações classificadas. 12 linhas fora de operação. Autenticação travada. Provavelmente custou a eles $312 mil só na primeira hora. O Pentágono deve começar a ligar a qualquer momento." O telefone da oficina tocou antes que eu concluísse a frase. O velho aparelho de disco que ele mantinha ali porque dizia ser o único confiável quando faltava energia. Atendeu no 3º toque, como sempre. Morrison. Do outro lado da linha, era possível ouvir vozes exaltadas, sobrepostas, tomadas pelo pânico. O som típico de quem acabara de perceber que havia cometido um erro grave. Harold afastou o telefone da orelha e piscou para mim. Ele já esperava aquela ligação. Harold Morrison não se manteve no mercado por 32 anos, subestimando o valor da experiência. "Calma, George", disse ele ao telefone. "O que aconteceu?" "A fábrica parou." "Como isso é possível?" Harold sorria discretamente, como alguém que já conhecia a resposta antes mesmo de a pergunta ser feita. George Patterson era o presidente do conselho. Um sujeito simpático, mas entendia de fabricação de equipamentos de defesa tanto quanto eu entendia de física quântica.
construiu fortuna no mercado imobiliário antes de ingressar no nosso conselho há 5 anos. Era competente na leitura de demonstrativos financeiros, porém não compreendia por que não se pode simplesmente conectar um sistema de inteligência artificial a uma produção militar classificada e esperar que tudo funcione perfeitamente. Então George Peterson continuou, dizendo que havia deixado claro, quando se afastou, que as operações eram responsabilidade de Dex. Não se mexe em operações, principalmente quando se trata de componentes para reatores de submarinos e sistemas de caças F-35. Houve uma pausa e novos gritos ecoaram pelo telefone. Eu conseguia distinguir pelo menos 3 vozes diferentes falando ao mesmo tempo. Como assim Victoria o demitiu? Aquela moça não tem autoridade para dispensar o diretor de operações. Não sem aprovação do conselho e, certamente, não sem entender o que está fazendo com nossos contratos federais. Mas vozes apressadas surgiram na linha. O sorriso de Harold desapareceu. Ele começava a dimensionar o tamanho do estrago. Coloque no viva voz, George. Quero falar com toda a diretoria. Ele fez um gesto para que eu me aproximasse do aparelho. Aquilo seria didático para todos os envolvidos. Senhores, a voz de Harold assumiu aquele tom que eu conhecia desde que comecei ali, 16 anos antes. Era o tom que anunciava que alguém tinha cometido um erro extremamente caro. Vocês têm um problema. Permitiram que aquela moça demitisse o único homem que sabe conduzir aquela fábrica. Dex Reynolds não é apenas um empregado, ele é o sistema nervoso central de toda a operação restrita. Podemos contratar consultores, disse alguém, provavelmente Jenkins, o diretor financeiro. Especialistas para restaurar os sistemas. Existem empresas especializadas em recuperação de automação industrial. Harold soltou uma risada seca, desagradável. Era o tipo de riso que antecede a explicação sobre quanto dinheiro alguém acabou de perder. Consultores? Você acha que um estranho consegue compreender 16 anos de ajustes de segurança personalizados, soluções improvisadas e conhecimento acumulado? Aquela fábrica opera com base em relações humanas, não apenas em manuais. Dex conhece cada equipamento, cada operador, cada detalhe das linhas classificadas. Ele identifica qual válvula hidráulica vai falhar antes mesmo de apresentar defeito. Ele sabe quando uma leitura de temperatura indica risco de perder um componente de turbina que vale $50.000. Tomei um gole do bourbon. Harold ainda nem havia chegado ao ponto principal. Mais importante, continuou ele, Dex é o único com autorização de segurança e conhecimento técnico para validar esses sistemas. A Marinha não quer um consultor qualquer com um laptop acessando mecanismos de controle do reator de um submarino. Quer alguém de confiança, alguém que manteve autorização nos níveis mais altos durante 16 anos. O silêncio do outro lado era eloquente. Eles começavam a perceber a dimensão do que Victoria fizera. Não era como demitir o diretor de marketing ou o gerente de recursos humanos. Era como retirar as barras de controle de um reator nuclear e depois questionar por que tudo entrou em colapso. Cada minuto que essas linhas permanecem paradas custa $5.200, prosseguiu Harold. Faça as contas de quanto essa pequena reestruturação estratégica vai sair. Posso adiantar que é muito mais do que o salário do Dex. Eu ouvia o som de papéis sendo manuseados, cochichos nervosos, membros do conselho calculando prejuízos em tempo real. Alguém digitava com urgência em um laptop, provavelmente conferindo cronogramas de produção e penalidades contratuais. Harold, sabemos que a situação é grave, disse George Peterson, agora com a voz mais contida. Mas Victoria tem credenciais. MBA de Stanford, experiência em transformações digitais, em empresas da Fortune 500. Foi altamente recomendada. George Peterson repetiu, em tom ainda mais baixo e por isso mesmo mais ameaçador.
Não me importa se ela tem doutorado pelo MIT e uma carta de recomendação do próprio Deus. Ela não entende de fabricação de equipamentos militares. Não entende que, quando se produzem peças para submarinos nucleares, não se testam sistemas de inteligência artificial sem validação rigorosa. Outra voz surgiu, possivelmente a do advogado da empresa. O que você quer, Harold? Quero que Dex seja reintegrado, não como diretor de operações. Como chefe de operações de segurança, com autoridade total sobre o setor classificado, sem interferência de Victoria ou de qualquer outro. Dobrem o salário atual dele e restabeleçam todas as camadas de segurança que ela tentou desativar. Isso representa um aumento significativo, Harold. Teríamos de justificar aos acionistas. A voz de Harold tornou-se completamente plana. Cada minuto com essas linhas paradas custa $5.200. Já se passaram 5 horas. 5 horas depois, as linhas ainda estavam paradas. Isso significa um prejuízo direto de $1.560.000. Some multas contratuais, revisões do Pentágono e possível suspensão de autorização, e o valor alcança pelo menos 10 milhões. Ou vocês negociam o salário do Dex, ou voltam a gerar lucro. A matemática era implacável e todos sabiam. Contratos militares não funcionam como contratos comerciais. Quando se perde um prazo, não se perde apenas receita. Perde-se a autorização. Perdem-se contratos futuros. O Pentágono não esquece. E há mais uma coisa, continuou Harold. Victoria será transferida para uma área onde não possa causar danos. Marketing, parcerias estratégicas, relações governamentais, qualquer setor que a mantenha ocupada e satisfeita. Mas ela nunca mais interfere em operações restritas. Nunca. Ela é muito talentosa, Harold. As recomendações vieram de empresas que implementaram sistemas semelhantes com sucesso. Não duvido. Mas talento no lugar errado é como uma Ferrari em um pântano. Não importa a potência se está atolada. Mais cochichos tensos. O som de teclas pressionadas com força. Uma cadeira rangendo sob pressão. Eu conseguia imaginá-los naquela sala elegante, ternos caros e expressões preocupadas, finalmente percebendo que haviam colocado seus contratos mais valiosos em risco. Precisamos discutir os termos, disse George Patterson. Não, respondeu Harold. Vocês precisam que o Dex coloque essas linhas em funcionamento na próxima hora, ou terão 12 linhas classificadas inativas durante a noite inteira. Sabem o que isso significa para seus cronogramas, seus contratos federais, o valor das ações quando essa notícia circular amanhã pela indústria de defesa? Isso os atingiu. Nada assusta mais empreiteiros do setor do que publicidade negativa e generais irritados. A indústria é pequena, todos se conhecem. A notícia corre rápido quando alguém falha. Pensem assim, continuou Harold, retomando o tom sereno. Vocês não estão pagando mais dinheiro para o Dex. Estão comprando seguro. Garantia de que seus contratos militares serão entregues no prazo. Garantia de que a autorização de segurança permanecerá intacta. Garantia de permanência no mercado. Houve uma longa pausa. Então, a voz de George Patterson soou resignada. Está bem. Preparem os contratos. Dex assume como chefe de operações de segurança, autoridade total sobre assuntos classificados. Aumento salarial conforme acordado. Victoria será transferida para desenvolvimento estratégico. Mas Dex precisa restabelecer as linhas hoje. Harold olhou para mim e piscou. Dex chega em 20 minutos. Deixem a documentação pronta quando ele entrar. Ele desligou, serviu mais bourbon e comentou que às vezes é necessário lembrar quem realmente sustenta a empresa. Você não precisava fazer isso, eu disse. Claro que não. Eu construí aquela empresa, trabalhando 70 horas por semana e abrindo mão de jantares em família. Perdi sua formatura do ensino médio para consertar uma engrenagem quebrada em um domingo.
Não vou permitir que um garoto com MBA de Stanford destrua o que levou 32 anos para erguer. Harold fundou a Great Lakes Defense Manufacturing em 1992 com 3 máquinas usadas e um sonho. Trabalhou 7 dias por semana durante os primeiros 6 anos. Dormiu em um catre no escritório mais noites do que em casa. Quando entrei, em 2008, ele já havia transformado a empresa na fornecedora de defesa mais confiável da região dos Grandes Lagos. Um lugar onde os responsáveis pelas compras do Pentágono sabiam que podiam contar com qualidade e entrega pontual. Ela tem boas intenções. Eu me referia a Victoria. Ela simplesmente não compreende como as operações restritas realmente funcionam. Provavelmente jamais viu o interior de um submarino ou presenciou o desligamento de um reator. O caminho para o inferno é pavimentado com boas intenções, Dex. Harold terminou o bourbon e se levantou. Vamos, quero ver você reassumir o controle da sua empresa. A viagem de volta para a Great Lakes levou 30 minutos. Tempo suficiente para meu telefone parar de vibrar com mensagens de desespero e começar a receber chamadas diferentes. Advogados discutindo cláusulas contratuais. Contadores confirmando valores salariais. Um contato do Pentágono perguntando sobre sistemas de validação e cronogramas de entrega. O estacionamento parecia cenário de evacuação. Caminhões de transporte militar alinhavam-se até a rodovia. Motoristas aguardavam do lado de fora, fumando e consultando os celulares. O segundo turno chegara mais cedo, confuso com a paralisação. Supervisores caminhavam com pranchetas nas mãos, tentando manter a aparência de normalidade enquanto tudo permanecia inativo. Atravessei o galpão como quem pertence ao lugar, o que, de certo modo, agora era verdade. As máquinas estavam silenciosas, exceto pelo ruído constante da ventilação. 12 linhas classificadas permaneciam paradas porque alguém não compreendeu a diferença entre inovação e imprudência. Os funcionários que me viram começaram a se aproximar. Pessoas que eu havia contratado, treinado e com quem trabalhara por mais de uma década. O alívio nos rostos era evidente, como marinheiros avistando um navio de resgate no horizonte. As linhas vão voltar ao normal, Sr. Reynolds. Wade Phillips, um dos meus melhores operadores de prensa, estava ali havia 8 anos. Dê-me 10 minutos, Wade. Vamos colocar tudo de volta na produção. Victoria estava na sala de conferências, cercada por sua equipe de transformação digital e por metade do conselho. Quando entrei com Harold logo atrás, o ambiente silenciou. Ela parecia devastada. O cabelo, antes impecável, estava desalinhado e havia manchas de café no blazer caro. O tablet que segurava como se fosse um escudo permanecia esquecido sobre a mesa. George Patterson se levantou e me entregou uma pasta. Contratos assinados. Bem-vindo de volta, Dex. Como chefe de operações de segurança, abri o documento e examinei as cláusulas. Título de CSOU. Salário de $195 mil por ano, autonomia total sobre o setor classificado, autoridade para implementar protocolos de nível da Marinha e para formar a equipe de segurança. Tudo o que Harold havia negociado, além de algumas condições adicionais que eu não esperava. Os sistemas ficaram fora do ar por 5 horas, eu disse, colocando a pasta sobre a mesa. Isso representou cerca de $1.560.000 em produção classificada perdida. Aproximadamente $400 mil em entregas atrasadas. A confiança do Pentágono é mais difícil de quantificar, mas levará meses para ser plenamente restaurada. Victoria me encarou. Os olhos estavam avermelhados, talvez pelo estresse, talvez por lágrimas, possivelmente pelos dois. Pela primeira vez desde que a conheci, ela pareceu compreender a dimensão do que tentara fazer. O conselho disse que precisávamos modernizar, ela começou.
Eu sei o que o conselho disse. Caminhei até o terminal de controle na parede. Daqui em diante, funciona assim. Você cuida do desenvolvimento estratégico e das relações governamentais. É excelente em explicar o que fazemos para quem não entende de manufatura. Mas o setor com informações classificadas é minha responsabilidade. Coloquei o polegar no leitor biométrico. A tela iluminou-se em verde. Autorização concedida. Victoria, você não é incapaz. Apenas ainda não tem experiência suficiente. Existe diferença. Iniciei a sequência de reinicialização, guiado por memória construída ao longo de anos, de simulações de emergência. Esses sistemas de inteligência artificial que você pretende implantar podem até ser úteis em alguns contextos, mas não em operações restritas. Não em ambientes onde o julgamento humano é a última barreira contra uma falha catastrófica. A fábrica começou a despertar ao nosso redor. O som distante dos motores sendo acionados. O ruído das esteiras retomando o movimento. O compasso firme das prensas hidráulicas voltando à atividade. Para mim, era como ouvir um reator retornar à operação após manutenção programada. Em 45 minutos, as linhas estarão novamente em produção classificada plena, eu informei, concluindo o procedimento. Seu papel é trabalhar ao meu lado, não contornar decisões técnicas. Você entende o negócio. Eu entendo a engenharia. Juntos, podemos realmente construir algo sólido. Victoria assentiu. Parecia menor do que eu jamais a vira, mas também mais humana. Eu só queria melhorar as coisas. Tornar tudo mais eficiente. Suavizei a voz. Ela era jovem e inexperiente, mas não mal intencionada. Apenas alguém lançada em um ambiente que não conhecia, com a missão de consertar o que na prática não estava quebrado. Vitória, eficiência não é o único parâmetro. Às vezes, o processo mais lento é o mais seguro. Às vezes, uma verificação manual evita um desastre. Você confiaria a uma inteligência artificial as decisões sobre os motores do avião em que está voando? Ela esboçou um leve sorriso. Acho que não. Harold aguardava no corredor, encostado à parede, braços cruzados. Como ela reagiu? Melhor do que eu imaginava. Está começando a entender. Ótimo. Então vamos assistir à retomada. Voltamos ao chão de fábrica. A transformação já acontecia. Esteiras movimentavam materiais classificados entre estações. As máquinas CNC retomavam sua precisão, convertendo titânio bruto em componentes finalizados. Os trabalhadores reassumiam seus postos, conferiam equipamentos e retomavam o ritmo que dominavam quase de forma instintiva. Wade Phillips acenou da prensa 7. Tudo funcionando perfeitamente por aqui, Sr. Reynolds. É isso que gosto de ouvir, Wade. Janet Brooks aproximou-se com a prancheta nas mãos. Os parâmetros estão todos verdes, nenhum dano decorrente da interrupção. Voltaremos à eficiência máxima nas operações restritas dentro de 1 hora. Excelente. E o moral da equipe? Nas alturas. A notícia do seu retorno como CSOU já se espalhou e estão comentando sobre o programa de aprendizado que você mencionou. Ela sorriu. Acho que vocês têm a equipe mais leal do estado neste momento. Nas horas seguintes, percorri cada linha classificada, conversando com operadores e verificando se tudo funcionava corretamente. Carl Anderson mantinha os sistemas computacionais operando de forma estável, como um reator perfeitamente calibrado. Wade Phillips coordenava com os motoristas para que as remessas confidenciais retornassem ao cronograma. Às 18 horas, já havíamos recuperado a maior parte da produção perdida. Os contratos federais que deveriam ter sido enviados pela manhã estavam carregados e despachados. O sistema automatizado recalculou o planejamento e voltamos ao ritmo previsto para a semana. Harold me encontrou no novo escritório da CSO, com vista para todo o setor administrativo. Parece bom lá fora. Parece como deve ser. Vai dar certo.
Vai ficar ainda melhor. Aliás, vou implementar aquele programa de estágio de que falamos. E Victoria não está totalmente errada sobre algumas aplicações da inteligência artificial. Só precisamos saber onde utilizar a LA. Harold assentiu. Inteligência no uso, então. Exatamente. E quanto aos contratos militares? O controle de danos começa amanhã. Nossa reputação é sólida. Um dia ruim não apaga 22 meses de entregas impecáveis. Recostei-me na cadeira e ouvi os sons da fábrica. O ritmo constante da produção restrita, o zumbido das máquinas de precisão, o chamado ocasional de um operador para outro. Era o som de pessoas produzindo algo relevante, gerando valor, realizando um trabalho que protegia militares americanos no exterior. Às vezes, métodos tradicionais são os mais eficazes. É preciso apenas discernimento para saber quando aplicá-los. E, sobretudo, coragem para defender o que funciona quando alguém tenta consertar aquilo que nunca esteve quebrado. No fim, não se automatiza experiência nem se faz download de sabedoria. Em um mundo que avança rapidamente rumo à automação, o ativo mais valioso não são dados nem algoritmos. É a sabedoria adquirida ao longo de anos, observando sistemas falharem e aprendendo a evitá-los. A verdadeira segurança não vem da tecnologia mais recente. Ela nasce da compreensão de que qualquer sistema, por mais sofisticado que seja, ainda precisa de alguém capaz de reconhecer o momento certo de desligá-lo. Essa história não fala apenas sobre tecnologia ou indústria militar. Ela revela o conflito silencioso entre experiência acumulada e inovação acelerada. Em ambientes críticos, decisões não são tomadas apenas com base em eficiência, mas em responsabilidade. O erro de Victoria não foi acreditar na tecnologia, mas ignorar o contexto. Jadex não lutava contra o futuro, e sim contra a imprudência. Estruturas sólidas não desmoronam por falta de ferramentas modernas, mas por decisões desconectadas da realidade operacional. Liderança não é impor mudança para provar visão. É saber distinguir quando mudar e quando proteger o que já funciona. No fim, a verdadeira autoridade nasce da capacidade de assumir consequências, não apenas de apresentar ideias brilhantes em uma sala de reunião. Nem toda modernização representa evolução. Em setores críticos, a pressa por inovação pode comprometer aquilo que levou décadas para ser construído. A lição central é simples e profunda. Competência não se terceiriza e experiência não se substitui por algoritmos. Tecnologia é ferramenta, não substituto de julgamento humano. O verdadeiro líder entende que progresso exige equilíbrio entre ousadia e prudência. Dex não venceu por ego, mas por compreender que certas decisões carregam impactos invisíveis até que seja tarde demais. Saber quando interromper, recalcular e proteger o essencial é uma forma silenciosa de coragem. Antes de mudar um sistema que funciona, é preciso perguntar se estamos aprimorando ou apenas tentando provar relevância. Agora me diz, você já precisou provar seu valor para pessoas que nunca enfrentaram o risco que você enfrenta? E, quando alguém mais jovem e cheio de credenciais tenta substituir aquilo que você construiu com anos de prática, você reage por orgulho ou por responsabilidade estratégica? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se você gosta de histórias que misturam estratégia, poder e decisões que mudam destinos, deixa o like e se inscreve no canal. Aqui a gente não conta só histórias. A gente analisa liderança de verdade.